A aula 1 será dividida então em dois vídeos menores. Nele, nós vamos trabalhar um pouquinho mais uma ideia mais global de pré-história no primeiro momento e depois vamos ver alguns outros aspectos. Então, lembrando aí que talvez uma publicação bem recente que seja interessante de ser observada e lida com esse enfoque da pré-escrita da pré-história é o livro, já quase um clássico contemporâneo, do Yuval Harari, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Aqui ele faz uma revisão bem contemporânea dessa bibliografia e faz uma abordagem já pensando na relevância, na importância dessa temática para o pensamento da contemporaneidade. Também temos aqui o trabalho arqueológico, histórico, de Brian Hayden, com o poder sobre os rituais na pré-história, a formação das sociedades secretas, e a origem de uma complexidade social no mundo da pré-história ou pré-escrita, e todo um estudo sobre a pré-história das religiões, com a questão dos feiticeiros, santos e xamanismo, no mundo pré-escrita. Então, um trabalho bastante denso, com uma série de publicações que eu acho que vale a pena a gente considerar como algo para o aprofundamento dentro dessa temática. Aqui um pouquinho algumas das indicações, das relações que Hayden faz entre psicologia e arqueologia, a questão do poder dos rituais, no mundo antigo, além, de como construir uma metodologia para a interpretação dos vestígios da cultura material em relação à cultura simbólica e à cultura dos gestos e do movimento humano. Enfim, para efeitos de classificações temporais, a gente tem algumas divisões, Por exemplo, o período paleolítico está dividido entre inferior, médio e superior. Nós temos o que a gente chama período intermediário mesolítico e o neolítico, e depois a idade dos metais. Aqui uma breve linha de tempo para a gente relembrar um pouquinho, quem são, os atores que estão, envolvidos nesses períodos diferentes do processo histórico, chamado pré-história ou, mais atualmente, pré-escrita. E questões centrais são essas. Não podemos deixar de considerar que a pré-escrita ou a pré-história é o período ainda mais longo da história da humanidade, de formação da humanidade. Ele inicia em 4 milhões antes de Cristo e vem até 4.000 a.C., quando a gente inicia o processo de formação das grandes civilizações da antiguidade. É o período que a gente considera paradigmaticamente com maior impacto de revoluções tecnológicas ainda, realizados na humanidade. E só comparável, efetivamente, às transformações que vêm acontecendo no final do século XX, no século XXI. Nem mesmo a Revolução Industrial teve a relevância, a importância em termos decisivos na exploração do meio ambiente, na transformação da paisagem, no seu entorno, e nas formas de ocupação do planeta. Então a gente vê aqui a transformação pela tecnologia da roda, o domínio sobre o fogo, o surgimento das primeiras cidades, o desenvolvimento de técnicas de pastoreio, a formação dos processos agrícolas, então o agropastoril, o uso dos metais, a evolução no uso dos metais, e o surgimento das formas de escrita, das formas simbólicas de abstração e de registro do pensamento humano. A divisão tradicionalista é aquela que é definida como pré-história, como o mundo anterior à escrita e formação da história, entendendo a relação entre história e escrita. Mas hoje nós chamamos mais de pré-escrita propriamente ditas, história da pré-escrita e período posterior ao desenvolvimento da escrita. Aqui, é preciso pensar sempre em dimensões de tempo e espaço muito, muito grandes, porque a gente está falando aí de um período que vem de 4 milhões antes de Cristo. Que questionamentos são esses, que trazem também a abordagem dos sapiens, que eu estava falando aí, Pensando na evolução da espécie humana, que se inicia em torno de 2 milhões de anos atrás, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, Então ali a gente começa o desenvolvimento e o surgimento dessa figura, desse ator, da pré-escrita, que é o Sapiens Sapiens, que vai então
vamos dizer assim, se amalgamar da forma como a gente o compreende há mais ou menos 100 mil anos, né? Há 30 mil anos atrás, a gente está falando, então, do Alto Paleolítico, né? Quando a gente, então, tem um sapiens, né? Caçador, coletor, nômade, com um controle bastante intensivo do seu pequeno ambiente, né? São pequenos grupos humanos, então há uma forte presença de uma ação mais individuada, né? Sem acumulação primitiva de capital, sem produção de lixo, né? E considerado por muitos autores o clímax da espécie humana, ou seja, o momento em que a espécie esteve mais integrada de forma equilibrada, com tamanhos de grupamentos ideais, vamos dizer assim. Então, a formação desses agrupamentos humanos permitiam, né, uma efetiva agregação, identidade de grupo, né, ao mesmo tempo, então, que o ambiente ao seu redor é um ambiente menos nocivo, menos predatório, né? Aqui também há uma forma de organização em bandos, né? Então uma forma, vamos dizer assim, inicial das formações tribais, né? E a maneira como, então, também se dá aqui dentro de um processo evolutivo, né? As formas de, não só a força física, mas a força adaptativa, né? E a incapacidade adaptativas como sendo fundamental na definição, né, da sobrevivência, né? Aqui começam também a formação dos primeiros fortes traços de laços emocionais, então eu estava falando nesses pequenos grupos, a formação dos emotional bonds, né? A construção de vínculos emocionais que formam a base moral dos grupos, né? Mais ou menos há 20 mil anos atrás, a gente começa a observar enterramentos com seus animais domésticos, né? Especialmente os cachorrinhos, né? E também o desenvolvimento de uma economia da dádiva, da doação, do presente, né? É uma sociedade onde o Estado está ausente e há uma forte, né, presença de uma referência, né, ao mundo dos mortos, né, uma reverência ao mundo mágico dos ancestrais. Então, aqui, né, entre 2000 a.C. a 2000 depois de Cristo, a gente está vivendo os últimos períodos, os 3 a 4 mil anos que a gente chama, próximos, né, da formação do mundo da escrita, mas com uma ideia bastante atípica na noção do que é a própria humanidade, né? É desses 4 mil anos que a gente fala de um período intensivo, efetivamente, né? Quando a gente começa, então, uma empatia em relação aos outros, né? Uma preocupação maior, né, com a sobrevivência, né, e da espécie, né? Então uma ocupação maior da vida com a gravidez, né? Com os cuidados da gravidez, com os cuidados necessários com a prole, né? E o início de uma forma de organização societal, né? Que exige uma maior organização da vida sexual dos grupos. Além disso, também há uma maior busca de proteção do próprio corpo, então a formação de uma história da moda, uma história da costura, uma história da indumentária que se inicia nesse período, né? E estamos passando de um período de caçadores-coletores para um processo, né, então, de controle da terra, né, então, e controle dos animais, então, controle, né, em relação a uma saída do nomadismo como modelo dominante para um processo que a gente chama de sedentarização, né? Então vejam assim, né, como essa figura que se desenha aqui, né, com essas escolhas sociais, né, está intimamente relacionada ao desenho dessa figura do Sapiens Sapiens do planeta, que já tem uma história de 7 milhões de anos, né? Se a gente pensar bem, né, a gente vai ver aí, né, como dizem vários autores, né, que estudam a temática, e aqui a gente pode também ressaltar, né, as análises do professor Pondé sobre a questão da importância da pré-história na compreensão da ideia de humanidade, né, como ainda somos um pouco, né, como ainda temos traços desse nômade, né, dentro do nomadismo urbano, que é tão estudado por nós contemporaneamente quando a gente aponta para a ideia de pós-modernidade já na década de 1980. Né? Então, esse desejo de caminhar, esse desejo de andar, né, do caminhante perdido, né, no mundo
dos produtos, do consumo, né, que revela uma espécie de relação, né, ancestral com esse caminhante da antiguidade, aí, da pré-escrita. Bom, o período paleolítico, que é o chamado período da Pedra Lascada, ele se inicia há 4 milhões de anos e vai mais ou menos até 10.000 a.C. É um período de formação de artefatos, né? Então uma grande revolução, né, tecnológica na produção de artefatos e numa exploração, né, do mundo natural. Né? Então são coisas bastante rudimentares, mas que formam, né, uma primeira indústria, né? Seja uma indústria, né, da pedra, né, com objetos, né, lascados, ou osteodontoquerática, né, ou seja, o uso de instrumentos de corte baseados em ossos, né, e garras dos animais. Como vimos, é uma sociedade eminentemente nômade, vivendo em pequenos bandos, né, com uma característica de transumância e deslocamento bastante forte, né, e já, né, com uma forma de organização interna, né, com micros coletivos humanos, né, com divisão sexual do trabalho, divisão por faixas etárias, mas sem uma propriedade privada. Tudo aquilo está articulado no interior do próprio grupo. Né? E buscando abrigos naturais, temporários, porque estamos falando, né, de grupos nômades. Aqui a gente vai ter uma forte marca já de o que a gente chamaria de uma manifestação artística, entre aspas, né, nesses registros documentais rupestres, né, no interior das cavernas. No Neolítico, a gente então entra num período de polimento, com a criação de artefatos cada vez mais cortantes, ou seja, com maiores habilidades. A gente está falando, né, de 10.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, as portas, né, do processo da formação das grandes civilizações da antiguidade. Aqui a gente também tem um termo que é bastante usual na bibliografia, que é o tema da Revolução Neolítica, que é a revolução do pastoreio e da agricultura, com o processo que vai determinar a sedentarização dos grupos e a formação das primeiras formações urbanas, né? As primeiras cidades. Né? Aqui também, segundo alguns autores de uma linha mais econômica, né, a gente inicia um processo de acumulação primitiva de capital, né? Com uma forma de contabilidade, com uma forma de organização monetária, né? Ou seja, uma forma de simbolização do excedente. Né, como ele é representado na medida em que ele é guardado e redistribuído em determinados momentos. Bom, com o processo de sedentarização e o aumento, né, da capacidade alimentar, né, toda a antropologia ecológica revela também, né, pelos seus dados, um aumento populacional bastante significativo, né, um aumento da estimativa de vida e, efetivamente, uma arte mais urbanizada, com maior interesse, né, no detalhamento, né, e na observação da realidade ao seu redor. Bom, devemos pensar um pouquinho também aqui, né, como aqui já se inicia um tipo de conflito, então os historiadores, né, da pré-história, mas também a antropologia ecológica, apontam para esse grande desafio que vivemos hoje ainda, né, que é os limites, né, em relação à alimentação, a questão do problema da escassez, né, da biomassa que é efetivamente comestível no planeta. Né? Então, todo um processo de como é que a gente vai dar conta, né, de alimentar, né, toda essa população que vai se concentrando em algumas regiões do mundo. Né? E como é que também a gente vai domesticar cada vez mais espécies, né, para que elas estejam ao redor. Então, a gente vai viver isso lá nesse período do Neolítico. Né? É o processo, então, de sedentarização que a gente está falando, saída, né, de um modelo predominantemente nômade, não significa que ele não continue existindo, né? E também toda uma forma de organização nova, né, da divisão social do trabalho, que não é mais só por faixas etárias e por gênero, mas também envolve um processo de hierarquização social mais simbólica, né? Com a formação de grupos sociais. Né? Então aqui a gente já começa a formar grupos sociais especializados por suas atividades, como as atividades da guerra, as atividades religiosas e a atividade do trabalho no campo. Né? Também, então, o Neolítico vai apontar para as primeiras formações que rumam a ideia de Estado, né? Esse Estado hierarquizado, baseado numa noção de realeza, né? Que está associada também a essas castas ou essas classes, né? Sacerdotais, né? E das chefias militares.
Mais ou menos em 4.500 a.C. a 2.500, a gente entra na idade dos metais, né? Então a idade onde a gente começa a explorar primeiro o cobre, depois o bronze, que é uma liga de cobre com estanho, e depois finalmente o ferro. E aqui também a gente tem um grande avanço tecnológico e um avanço na indústria bélica, na indústria de guerra, né? Aqui a gente começa então, a aparecerem os primeiros registros, né, de uma forma de escrita cuneiforme, né, na região da Mesopotâmia, né, com a formação então dessas primeiras civilizações, né. Muitos textos mais clássicos apresentam a ideia da escrita, né, como uma realização, uma necessidade, né, de um sistema de documentação contábil, de registro, né, de entradas e saídas, especialmente em relação à produção, né. Há já uma série de autores que criticam essa ideia, né, de que a escrita teria surgido de um desejo matemático, contábil, né, de registro numérico, uma outra forma simbólica de registro, e falam que também há aí também registros que provam uma documentação cada vez mais próxima de uma vida subjetiva, do desenvolvimento de uma vida psicológica, emocional, né, e a relação da escrita com isso, né. Bom, aqui também um pouquinho uma linha de tempo para vocês olharem aqui, né, do desenvolvimento das artes em geral, né, e aqui uma indicação de vídeos de história da arte, né. É impossível entender esses estranhos começos se não procuramos penetrar na mente dos povos primitivos e descobrir qual é o gênero de experiência que o faz pensar em imagens com algo poderoso para ser usado e não como algo bonito para contemplar. Vejam, então aqui Gombrich, né, num texto traduzido em 95, já fala exatamente dessa importância, né, de um pensamento por imagens, né, mas imagens que possuem uma funcionalidade, que elas ativam um determinado uso e não simplesmente uma função contemplatória. A arte não é somente para a contemplação, mas ela tem uma função, uma pragmática, né? Então o Gombrich vai falar um pouquinho sobre isso, né, quando ele faz uma análise, né, na sua história da arte, em relação às descobertas que foram efetivadas lá pelos arqueólogos e paleontólogos em relação aos registros nas paredes das cavernas, nas estruturas rochosas, né? Então as pinturas parietais, né? Importância desses elementos na análise, na explicação, né, do papel que a arte, né, o que vamos chamar de arte posteriormente, ocupa nesse mundo pré-escrita, né? Lembrar então aqui também os primeiros registros, há 30 mil anos antes de Cristo, né, da presença de formas estilizadas, né, esculpidas do corpo humano, né, com a importância para registros da figura do corpo da mulher, do corpo feminino, né. Um destaque aí da história da pré-história é a Vênus de Willendorf, né, da Áustria, né, ressaltando, né, aspectos, né, da fertilidade, maternidade, aspectos de procriação, de continuidade da vida, né, mas como figuras também protetivas, né, nesse sentido. Não são figuras simplesmente de exploração, né, contemplativa, mas que elas têm uma funcionalidade dentro daquele contexto. Vamos entrar um pouquinho mais então agora no detalhamento dos aspectos, né, da historiografia tradicional em relação à ideia da dança na história, pensando na pré-escrita, começando lá no Paleolítico. Então a gente estava falando, né, que essa é uma economia, ainda uma economia nômade, baseada em várias técnicas de sobrevivência dos pequenos grupamentos humanos. Coleta, caça, pesca, né? E depois, já no período posterior, formas de pastoreio e agricultura, né? Então, essas técnicas de sobrevivência elas vão enfatizar vários aspectos da vida simbólica, né? E vão entrar, então, aqui dentro da ideia do uso da manifestação simbólica. Então, uma relação entre simbolismo e pragmatismo bastante acentuada, né? No Paleolítico, né, essa ideia do nomadismo revela também uma série de elementos que estão associados a uma estética mais fisiológica, uma estética do corpo, né? E também a necessidades de proteção, segurança, né? Então, Mircea Eliade, né, que é um historiador das religiões, ele já fala, né, no desenvolvimento de uma espécie de solidariedade mística entre os caçadores, coletores, né, e as suas vítimas, as suas caças, né?
criando já uma primeira forma organizada de culto à morte e aos mortos, né? É muito importante pensar nisso, né, que há um deslocamento contínuo entre animais e humanos, né, e que eles se encontram num nível hierárquico bastante semelhante. Então há uma espécie de pensamento analógico, um pensamento por semelhanças, que também vai desenvolver formas de uma cultura xamânica e de uma cultura totêmica já lá no período paleolítico, né? É bastante comum a gente observar em várias descrições, né, as formas de transformação do mundo animal em mundo humano e vice-versa, né? E a maneira como também os mortos podem fazer uso, né, do corpo dos animais e também vice-versa, né? O que vai já gerar formas, como eu disse, do totemismo e depois do xamanismo, né? Quando essas relações vão ficando mais exclusivas, personalizadas, a gente então tem o desenvolvimento efetivo da ideia do totem, né? E aqui a gente está pensando numa configuração, como fala Eliade, né, do Faber com o Ludens, com o Sapiens e com o homem religioso. No Paleolítico, então, a gente tem que pensar tanto na forma das danças circulares, ainda sem contato entre os corpos, então a gente ainda não está falando do círculo fechado, mas está falando de círculos abertos, de ocupação aberta do espaço, né? Danças que fortalecem a ideia da mímese em relação aos animais, ao movimento e ao corpo dos animais, danças que envolvem a fertilidade mais geral da terra, né? E uma profunda articulação, né, uma inseparabilidade entre canto, dança e oração. Oração aqui seria como se fosse uma espécie de pregação, né, elementos repetitivos, né, que levam a estados estáticos, a estados de êxtase, como o Om, por exemplo, né, e que depois vão formar os primórdios do que a gente vai chamar de dramaturgia lá no mundo já das civilizações gregas, né. Então, no Paleolítico há uma forte marca da questão da cultura estática, do êxtase, e o sagrado ligado a uma figura de consagração, né? Então, quer dizer, o uso da arte, né, entre aspas, né, como um ato ritual que vai se conduzindo a um ato cada vez mais cerimonializado, né? Os giros também provocando culturas do transe, as famosas culturas estáticas, né? A presença, então, do totemismo e do xamanismo com os seus cultos. No Mesolítico, né, a gente observa então uma sofisticação na presença de elementos, né? E essas danças circulares sem contato, né, formando as primeiras ideias de danças corais, passam a ter o contato, ou seja, a formação dos círculos fechados com desenhos mais restritos, né? Há também uma elaboração maior, né, da presença da morte, né? Então a simbolização vai ficando cada vez mais sofisticada em relação à cultura da morte. E há certas danças que são usadas exclusivamente em ritos e cultos funerários, né? A forma circular é aqui a principal forma geométrica do ato de dançar, né? E há uma presença muito grande, então, de uma concepção do sagrado na arte. Então, uma relação forte entre a arte e a religiosidade, né? A arte como uma forma de interpretação do cosmos, né? Do antropocosmos, né? Que a gente observa aqui. No Neolítico, né, a gente avança em novas formas de sobrevivência e a gente tem aqui, então, o desenvolvimento de uma cultura agropastoril, um processo de sedentarização e formação, né, de ambientes urbanos mais tribalizados, né? Aqui a gente começa, então, a observar, já como vai aparecer depois na cultura grega, uma separação entre a ordem religiosa, né, uma formalização cerimonial religiosa, e a articulação do canto, dança e oração, que vão formando uma dramaturgia propriamente dita, né? Aqui também a gente começa a explorar a complexidade de novas formas de organização dos círculos, né? Então, os círculos que se dispersam, né? A sobreposição, os círculos concêntricos, né? As formações de grupo, né? A criação de elementos diagonais, né? Então, uma outra forma de ocupação do espaço e também a combinação entre pares e parcerias, etc. e tal. Além de tudo, a gente começa uma indumentária mais complexa, né? E o uso de máscaras dentro do mundo da dança, né? Na Idade dos Metais, a gente então já
no final do período neolítico, a gente observa que essas transformações sociais que levam a urbanização em um processo civilizatório, né, vão criando a primeira concepção de espetacularidade, né, de um virtuosismo na apresentação e uma primeira ideia de separação entre o dançarino e o público. Então, aqui o que a gente tem nas linhas gerais, as teses clássicas, né, que são bastante criticadas contemporaneamente, então a gente vai ver lá nos textos sobre a historiografia, como as teses clássicas se concentraram numa ideia, né, de que os cultos de participação vão se transformando em cultos de relação. E aquela articulação entre o rito e a cerimônia e o sagrado vai se dividindo entre um ato cerimonial público, né, que seria um ato religioso, mas apresentado, né, como uma cerimônia pública, já dentro de uma organização mais de umas primórdios do Estado, né, e uma outra que vai ser essa articulação dramática, que vai ser a origem da formação do teatro, né, e da tragédia grega, por exemplo. Lembrando, então, também que isso tudo nos leva a algumas concepções em relação ao Egito, as culturas egípcias e a Grécia, que a gente vai ver depois em outro slide, né, mais detalhadamente. Né? Então, aqui também o canto, a dança e a oração, uma forma do texto, né, fragmentado depois em formas da música, dança e declamação, né, oração, texto, retórica, oratória, que são várias formas de explorar o sentido da declamação no mundo antigo. Né? A formação, né, já de danças cerimoniais, que depois a gente vai chamar de danças hieráticas ou sagradas, e separadas das danças populares, das danças pagãs. Né? Essa divisão que já se inicia aqui na formação dos impérios, né, no mundo antigo, ela vai ser fundamental para a interpretação posterior, né, da maneira, inclusive, como no período do paleocristianismo, né, da formação da cultura cristã, na Alta Idade Média e depois na Baixa Idade Média, vai se lidar com essa divisão entre dança popular e dança sagrada. Né? Aqui vemos também Voisin, né? Fala bastante, vocês podem observar isso nas entrevistas que estão lá no canal, né? Como há um processo de ampliação das formas coreográficas. Né? Então, aqui, né, a ideia do círculo vai ficando cada vez mais complexa e a formação de filas e também os quadrados, que depois vão ser usados, né, para representações estéticas da marcha, né, das figuras militares, etc. E tal. Então, o Voisin vai observar como na formação desses grandes impérios vai haver uma complexificação das formas da coreografia. Né? Como então havia dito, né, o Voisin vai apostar um pouquinho nessa ideia, né, então a gente podendo ler aqui um pouquinho mais a obra dele, de como essas marchas militares que a gente conhece já do período da era industrial, elas são formas, né, dissolutas, né, formas dissolvidas das danças de roda, né? E são formas atualizadas, reatualizadas do culto dos deuses da guerra que vem lá do mundo da pré-escrita. Né? É também bastante importante, né, na perspectiva do Edgar Morin, da análise da história da complexidade, perceber essa articulação entre o sagrado, a formação do senso de comunidade e as culturas do êxtase. Né? Então, na maneira como há sempre uma forma, né, de, a partir de uma ideia de inconsciente, né, individual e coletivo, né, representar essa cultura do êxtase, essa cultura do sagrado, né, que vem lá da pré-escrita no mundo contemporâneo. Então, né, há um contato, né, contemporâneo com essa forma arcaica, com essa forma da tradição, né, com essa forma, né, das nossas heranças milenares, né? E ele então aponta bastante a maneira como as danças circulares foram se expandindo no mundo contemporâneo. Né? São as chamadas sobrevivências, né? Também as danças tradicionais, né, em algumas regiões do planeta, apresentam traços de sobrevivência nesses enclaves regionalizados, bastante presentes em culturas de forma étnica, né, relação entre a etnia e a religiosidade, e como isso também se apresenta muito forte. Bom,
Então, a gente tem que pensar que existem vários tipos de danças circulares, né, que ainda estão presentes no mundo contemporâneo, as sem contato, né, que são mais individuadas, voltadas para um êxtase, né, e um giro, né, um círculo em torno de si mesmo, né, o giro em torno do próprio corpo, e aquelas que formam as danças circulares corais, né, que tem um caráter, né, muito representativo na cultura folclórica, né, e nas investigações contemporâneas em danças circulares sagradas, como a gente vê no trabalho do Voisin e do Edgar Morin. Né? Todas elas trazem elementos de uma cultura eminentemente simbólica, que já vem lá dos estudos do Sachs, né? Que é um estudo bastante clássico, tentando fazer uma espécie de mapeamento da história mundial da dança, que depois a gente vai ver como há uma certa crítica, né, contemporânea a essa ideia de uma história universal. Bom, aqui um pouquinho, muito brevemente, né, aquilo que a gente já falou bastante, vocês podem ver na entrevista, principalmente na primeira parte, mas basicamente é aquela separação, né? Então, aquele canto, a dança e a oração que formavam o que a gente chama de dança coral e canto coral, né? Que vem lá do Paleolítico, ela vai, a partir da formação dos impérios, ela vai se separando e formando um conjunto de linguagens distintas, né? Que vão determinando o mundo da música, o mundo da dança e o mundo da religião. Então, há um processo de especialização da dança já no mundo antigo, né? E aí a gente vai vendo então aqui a dança religiosa, né, a dança hierática, sagrada, a dança folclórica, a dança popular e a dança espetacularizada ou de cunho cênico. A dança popular vai aparecer também nas formas das danças corais diabólicas, né, e corais circulares simbólicas também. Né? Bom, para a gente então entrar nessas etapas finais, vamos falar um pouquinho do Leroi-Gourhan, André Leroi-Gourhan, um antropólogo francês que desenvolve uma revolução, né, no que ele chama de epistemológica, né, pensando as ações humanas, né, então gestos e movimentos, né, como uma amálgama de elementos de uma montagem psíquica, física e sociológica, né, baseada na ideia das técnicas corporais vindas da obra do Marcel Mauss, né, pensando aí a presença de um elemento estético unificador, que é uma estética da sensorialidade, né. Então, nesses termos, a gente percebe que Leroi-Gourhan ele já faz, né, na sua obra O Gesto e a Palavra 2, Memórias e Ritmos, né, no capítulo, né, que eu destinei, né, ao estudo de vocês, Fundamentos Corporais dos Valores dos Ritmos, quais são esses componentes dos nossos equipamentos sensoriais, né, no desenvolvimento dos mamíferos, especialmente, né, esse aparelho, né, que permite uma ágil transformação das sensações, né, do vivido em formas simbólicas, né? Ou seja, como nos assimilamos as sensações através de um processo perceptivo, né? E construímos uma estética de base sensorial, uma estética construtiva e sensorial que visa simbolizar toda a nossa experiência sensível do mundo. Né? A partir dessa experiência sensível, então, uma estética sensorial, é que a gente passa a fazer julgamentos, juízos de valor sobre a própria experiência, né? Que vão se transformando em modelos formalizados dos nossos gestos e dos nossos movimentos. Né? Então, como esse processo, então, que vem analisado e estudado, né, a partir de um processo arqueológico, né, é um trabalho antropológico, arqueológico, paleontológico do Leroi-Gourhan, né, tentando identificar e teorizar, né, a maneira como nós integramos na nossa consciência, né, elementos advindos da nossa própria máquina animal mamífera. Né? Então, ele vai mostrar como processos como os sentidos, né, os 5 sentidos ligados à alimentação, à digestão, vão se transformando aí, né, em processos simbólicos. Então, são a maneira como as sensações se transformam em símbolos, né? Como a estética é já o resultado final de um processo valorativo, quando a gente transforma isso de uma maneira mais consciente, né, em formas e movimentos elaborados, né, produzindo uma espécie de gramática, né, uma gramática e uma estesia dessa gramática. Né? Então, isso é uma característica do equipamento sensorial dos mamíferos e da espécie humana, com essa capacidade acelerada de transformar a sensação em símbolo, né? Passando, então, por que ele chama de um nível intermediário, que seria o nível infrassimbólico, né? Que é todos os comportamentos que vêm da natureza da própria espécie.
Essa estética sensorial também vai ser chamada por ele de estética fisiológica. Então ele vai ver, por exemplo, a questão da nutrição, do funcionamento do corpo, da sensibilidade das vísceras, que vão determinar as experiências que vão formar e organizar os sentidos do tato, do olfato, do paladar, né? A questão da afetividade física, da sensibilidade muscular, do movimento, que vão se articular nas formas do tato, do olfato, da visão, né? A experiência sinestésica espacial, né, que vai reunir elementos também da percepção espaço e tempo, né, e vão formar também a nossa estesia visual. Então, todos esses elementos aqui. Aqui um quadro dessa estética fisiológica do Leroy-Gourhan, né, mostrando um pouquinho, né, o que são os comportamentos. Então, o comportamento da nutrição, vinculado, né, ao aparelho motor, né, dos ritmos das vísceras humanas, né, assimiladas pelo organismo, formando aqui, então, desenvolvendo os nossos agentes perceptuais do olfato, da degustação e do tato. E assim ele faz com os outros todos. Né? Nesse sentido, então, ele vai apontar para a questão do equilíbrio rítmico e da ruptura desse equilíbrio. Né? Então, o ritmo como um elemento que não é só um elemento que a gente deve associar à ideia da musicalidade, mas um ritmo associado à experiência e organização do espaço externo e interno e à passagem do tempo. Né, as cadências fisiológicas do nosso organismo, a ocupação do mundo, né, a percepção das sazonalidades, das passagens, né, das estações do ano, né, o ritmo da vida. Né, então, o ritmo da vida está associado ao desenvolvimento do ritmo, né, nessa estética fisiológica. Né, usando sempre como base, como instrumento fundamental, o próprio corpo humano. Né. Então, há uma desmistificação de noções abstratas de tempo e espaço, que tem fundamentos na fisiologia, né? E com isso, né, o desenvolvimento de ritmos que vão se tornando cada vez mais técnicos, né, condicionados exatamente por esse estado de máquina, né, do nosso próprio corpo. Então, o corpo-máquina, né, o papel importante da máquina fisiológica, né, na criação, né, de condições de excitação, né, física e posteriormente psíquica, que vão se transformando em elaborados ritos, né, chegando inclusive a danças, né, manifestações sonoras, né, atividades, né, de relação com o mundo da sobrenatureza. Né. Bom, contemporaneamente, né, a gente vê então uma forte relação entre essa pré-história ou pré-escrita com estudos, né, da história das religiões e estudos da história da estética. Né. Na modernidade, né, há uma cisão, aí, uma tensão entre religião e estética, né, devido ao próprio processo de racionalização da estética, né, que vai isolando os dispositivos sociotécnicos daquela experiência, tanto mágico-religiosa quanto fisiológica. Né, e transformando isso cada vez mais num condicionamento, numa uniformidade dos ritmos, né, dessas grandes massas, né, que formam tanto uma multidão condicionada quanto a própria unidade do mundo político, né, a partir de uma abstração da ideia de cidadão, de membro de uma comunidade, de um povo, de uma nação. Né. Bom, aqui também umas dicas para vocês, finalizando aqui, Nied Guidon, uma arqueóloga paleontóloga brasileira que estuda toda essa parte da arte rupestre no Brasil que a gente não vai se dedicar aqui, né? Mas que é bastante importante para a gente compreender os caminhos da pré-história e dessa investigação artística também, no caso dos estudos brasileiros. Inclusive, recentemente, né, pouco mais de alguns dias aí, já nesse primeiro trimestre do ano de 2022, foram identificados, né, novas classificações em sítios arqueológicos encontrados na região, né, do centro-oeste brasileiro, onde a gente tem ali vários sítios importantes também. Então, algumas culturas pré-históricas da América do Sul são aquelas encontradas na ilha de Marajó, né, também na região amazônica, a cultura marajoara,